E aí, galerinha? Bom, hoje eu estou iniciando o primeiro vídeo do nosso canal Compreendendo a Bioquímica. O intuito desse canal é estudar aí com vocês, alunos aí principalmente do ensino superior, a disciplina de Bioquímica. Aqui a gente vai ter a Bioquímica básica e a Bioquímica metabólica, né? Bom, peço para vocês seguirem, curtirem o vídeo, dar uma força aí para que eu consiga continuar postando outros vídeos, né, sobre o conteúdo de bioquímica, e também peço um feedback para ver se os vídeos estão saindo de forma legal, se está dando para entender e tudo mais. Bom, a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre a água, que é um dos primeiros capítulos do Leninger, tá? E hoje a gente vai falar da ionização e do tamponamento. Meu nome é Gabriel e vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente sabe, né, que a água é uma substância muito abundante, né? E ela é a mais abundante nos sistemas vivos. Um indivíduo adulto, ele possui aproximadamente 70% do seu peso, né? Do seu peso é água. Então, 70% de um peso de um adulto é composto por água. E nós sabemos que essa porcentagem ela pode ser alterada de acordo com a idade. Então, conforme o indivíduo vai avançando aí na idade, essa porcentagem ela pode ir decrescendo, tá? E nós sabemos também que a maioria das reações bioquímicas elas vão ocorrer em meio aquoso. Então, a importância aí da água nos fluidos, né? Para que ocorra as reações bioquímicas no nosso organismo. Então, é muito importante essa molécula, a presença dessa molécula. Bom, então as forças de atração da água e a sua tendência em ionizar é muito importante. Para quê? Para a estrutura e para a função das biomoléculas. Então, quando a gente fala de carboidrato, lipídio, proteína, ácido nucleico, a água tem uma importância fundamental na estrutura e na função dessas biomoléculas, tá? Então, os produtos de ionização da água, que é o H+, e o OH-, vai influenciar o quê? Vai influenciar na estrutura, na organização e nas propriedades de todos os componentes celulares, incluindo quem? As proteínas, os ácidos nucleicos e os lipídios, tá? Bom, então quando a gente fala em água, a gente pensa em ligação de hidrogênio, que são interações fracas, tá? Fracas, mas não menos importantes, tá bom? Bom, então as ligações de hidrogênio, elas ocorrem através de uma ligação entre o hidrogênio e o que a gente chama de FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, que são elementos muito eletronegativos, ou seja, são elementos que puxam, atraem um elétron para si, tá ok? E essas ligações de hidrogênio que estão presentes, né, entre as moléculas de água, não só a água fará, né, ligações de hidrogênio. Nós temos aí, por exemplo, o DNA, é uma molécula importante que tem a presença de ligações de hidrogênio. Nós temos também proteínas no enovelamento, né, na estrutura terciária de proteínas, nós temos as ligações de hidrogênio. E quanto mais ligações de hidrogênio, mais estável é a proteína. Então, nós vemos aí a presença das ligações de hidrogênio aí e a importância em relação às biomoléculas, tá ok? Bom, então, para a gente falar um pouquinho mais da água, eu coloquei esse slide aqui para a gente entender um assunto que é chamado de hibridização.
Porque a maioria dos livros falam que a água é uma estrutura, uma molécula tetraédrica, tá? E nem sempre a gente tem esse entendimento do que é tetraédrico, o que significa isso, por que é tetraédrico, né? Então, isso é a geometria molecular, é como a água ela é disposta, né? Então, é como ocorre a sua geometria, tá ok? Bom, então vamos pensar primordialmente no oxigênio. Então, o oxigênio é um elemento, né, da tabela periódica, eletricamente neutro, ou seja, qualquer elemento que a gente pega da tabela periódica é um elemento neutro, ou seja, o número atômico do elemento, igual o número atômico do oxigênio, é 8, né? Então, para ele ser um elemento neutro, quer dizer que a gente tem 8 prótons e 8 elétrons. Então, os prótons se localizam lá no núcleo do elemento, né? No núcleo a gente tem prótons e tem nêutrons. E ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera. Lembrar daquelas camadas, aqueles valores lá do ensino médio. Então, camada K, camada L, M, N, O e assim por diante. Então, os elétrons estão dispostos na eletrosfera, em camadas, né? Então, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do oxigênio. Lembrar lá do Linus Pauling, né? Então, um S2, 2S2 e 2P4. Bom, na camada K nós temos 2 elétrons e na camada L nós temos 6 elétrons. O que importa aqui para nós é a camada de valência, ou seja, a última camada do elemento, a última camada do átomo, que no caso é esta camada aqui. Por que é esta camada que importa? Porque é ela que vai fazer a ligação química. É através da última camada, da camada de valência, que vai ocorrer a ligação química do átomo de oxigênio. Então, vamos pegar então, vamos lembrar, em relação aos orbitais atômicos, nós sabemos que o subnível S, ele possui um orbital atômico. E o subnível P possui 3 orbitais atômicos. Então, nós vamos pegar aqui o orbital S com um orbital, o subnível S, aliás, com um orbital, e o subnível P com 3 orbitais, né? Vamos pegar aqui a última camada, né? Que é a L6. Vamos pegar aqui seus subníveis. Então, nós temos 2S2 e temos 2P4. Então, no subnível S temos 2 elétrons, tá? Então, temos 2 elétrons. No subnível P temos 4 elétrons. Temos 4 elétrons. Ok. Bom, 4. Então, nós vemos aqui que tanto o subnível S quanto o subnível P, todos estão preenchidos, certo? Mas o que significa hibridização, né? Então, hibridização significa mistura. Então, nós vamos misturar o subnível S com o subnível P. Então, nós vamos fazer aqui, ó, a hibridização do oxigênio. Bom, então nós temos o subnível S completo. Aqui também está completo, aqui e aqui. Ok. Então, por que se chama, qual que é o nome da hibridização do oxigênio? Então, a gente vai ver. O subnível S possui elétron? Possui. Então, vou pôr que S. O subnível P, todos 3 orbitais possuem elétrons. Então, se os 3 orbitais possuem elétrons, eu chamo de P3. Então, por isso que a hibridização é do tipo sp3. Bom, aqui nós temos Px, Py e Pz. O Px está completo. Então, nós temos aqui 2 orbitais desemparelhados, tá ok? São esses orbitais aqui que farão ligações químicas.
Então, é necessário, né, que exista orbitais desemparelhados para que ocorra a ligação química. Então, é por isso que o oxigênio ele vai fazer duas ligações. Então, vamos ver isso daqui. Então, nós temos aqui o oxigênio, peguemos aqui os 6 elétrons da sua última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que vai se ligar com os átomos de hidrogênio, né? Ok. Então, nós falamos que o oxigênio vai fazer duas ligações. Vai fazer duas ligações aqui com uma ligação com o hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio. Vão sobrar aqui 2 pares de elétrons não ligantes, tá? 2 pares de elétrons não ligantes. E esses pares de elétrons não ligantes empurram o hidrogênio, ó. Por isso que a forma com que a geometria da água é parecida com V, né? Então, nós temos aqui o oxigênio e as duas moléculas de hidrogênio, porque esses pares de elétrons não ligantes empurram o hidrogênio. Bom, então, para finalizar aqui, nós temos uma formulazinha em que faz a soma de ligações sigma mais o número de elétrons não ligantes, números de pares de elétrons não ligantes. Isso vai dar um número, né? Então, vamos pensar, o que significa ligação sigma? Ligação sigma é a ligação simples. Então, nós temos aqui, ó, uma ligação simples, outra ligação simples. Um par de elétrons não ligantes, outro par de elétrons não ligantes. Então, quantas ligações sigmas que temos? 2, né? Mais quantos pares de elétrons não ligantes nós temos? 2, né? Então, 2 mais 2, 4. Então, quer dizer que a água ela vai possuir uma geometria tetraédrica. E o ângulo entre esses dois hidrogênios é de 104,5. Ângulo importante para que ocorra ligações com outros elementos, que seja com a água ou com outros, né, produtos aí do nosso sistema. Bom, então já falamos que a água ela possui uma estrutura tetraédrica. O oxigênio, por ser um elemento mais eletronegativo, né, ele vai atrair os elétrons para perto de si. Então, o que vai acontecer? Essa atração, né, desses elétrons para perto de si, ó, vai fazer com que os elétrons fiquem mais distantes do hidrogênio e fiquem mais próximo do oxigênio. Então, o hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva e o oxigênio terá uma carga parcial negativa. Isso vai ser importante para que ocorra a ligação de hidrogênio, esses dipolos elétricos, né? Então, nós temos aqui o oxigênio com dipolo elétrico negativo, vai fazer uma ligação de hidrogênio com dipolo positivo de uma outra molécula de água. Então, é a famosa ligação de hidrogênio, tá? Não se usa mais pontes de hidrogênio. Hoje em dia, pela IUPAC, foi definido ligação de hidrogênio, tá ok? Bom, então o que vai acontecer? Ó, o arranjo tetraédrico desses orbitais, né, do átomo oxigênio, ele permite que a água faça até 4 ligações de hidrogênio com moléculas vizinhas. Então, olha aqui, nós temos aqui os 2 pares de elétrons não ligantes, né, que possuem a carga parcial negativa. Aqui ele pode fazer uma ligação de hidrogênio com a molécula de água, aqui pode fazer uma ligação de hidrogênio com outra molécula de água, assim como os hidrogênios, né, também com os seus dipolos positivos, podem também fazer aqui ligações de hidrogênio, ou seja, uma única molécula de água pode fazer até 4 ligações de hidrogênio. Ok.
Bom, e o que isso quer dizer para nós? Qual que é a diferença, então, de uma ligação de hidrogênio da água, de uma molécula no seu estado líquido e no seu estado sólido? A água líquida, ela possui as ligações de hidrogênio mais desorganizadas, tá? E essa desorganização ocupa um volume menor, tá ok? E por que existe essa desorganização? Porque a água líquida, ela faz em média, cada molécula de água vai fazer aí em média de aproximadamente 3,4 ligações de hidrogênio. Mas a água no estado, né? A água no estado de gelo, no estado sólido, ela vai fazer 4 ligações de hidrogênio. Ou seja, a água está totalmente totalmente ligada, está utilizando suas 4 ligações. E essas ligações vão tornar a molécula mais rígida, tá ok? Vai ocorrer aí uma organização maior e a gente percebe que essa organização vai se tornando em forma de um hexágono, ó. Então, aqui essa figura está representando as ligações de uma molécula no estado sólido, a água no estado sólido. Então, a gente vê aí que ela ocupa um volume maior pelas ligações estarem mais organizadas, né? Então, lembrando lá da densidade, nós sabemos que densidade é massa dividido pelo volume, e densidade e volume são inversamente proporcionais. Como eu disse, a água ela possui ligações de hidrogênio mais desorganizadas, portanto ocupa um volume menor. Já que são inversamente proporcionais, a densidade da água líquida é maior. Agora pensando no gelo, ó, as ligações de hidrogênio estão mais organizadas, então ocupam um volume maior. Se ocupa um volume maior, a densidade do gelo será menor. Isso considerando uma mesma massa para ambos, tá ok? Então, por isso que a gente tem um exemplo de, às vezes, colocar uma garrafa completa de água. Às vezes, a gente coloca no congelador, isso pode rachar, né, a garrafa. Por quê? Porque com a solidificação ocorre uma ligação mais ordenada dessas moléculas e com isso o volume aumenta, tá ok? Bom, então, de acordo com essas ligações de hidrogênio, né, a água líquida ela possui, né, uma coesão muito grande entre essas moléculas, entre essas forças de atração aí das ligações de hidrogênio. Então, por isso que a gente percebe que a água é um dos solventes com maior ponto de fusão, né? Que possui um alto ponto de ebulição, um alto calor de vaporização, justamente por essas ligações, né? Por ser uma molécula tetraédrica e por ter essa alta coesão entre outras moléculas de água. Bom, então a água, a gente falou, ela é um solvente polar. Então, o que significa isso? Ela vai dissolver semelhante, né? Dissolve semelhante. Então, a água ela vai dissolver a maioria das biomoléculas carregadas ou moléculas polares. Então, as biomoléculas polares se dissolvem facilmente em água, chamamos essas biomoléculas de hidrofílicas. Já as biomoléculas apolares são pouco solúveis em água. Chamemos de moléculas hidrofóbicas. Como a água ela é um solvente, nós temos, por exemplo, os sais, né? Os sais cristalinos. A água ela vai fazer uma camada de solvatação. Então, ela vai solvatar esse sal alcalino, esse sal cristalino. O que significa isso? Ela vai quebrar as ligações que ocorrem aqui e, para o cloreto com carga negativa, os hidrogênios da água vão ter uma atração eletrostática pelo cloreto. E, para o sódio positivo, o oxigênio que vai ter atração eletrostática, formando essa camada
que é chamada de camada de solvatação. E com isso vai facilitar a solubilidade do sal. Aqui a gente vê um substrato e uma enzima. Então, tanto o substrato como a enzima são moléculas aí polares, né, que possuem a presença de água, também uma camada solvatada de água, tanto ao redor do substrato quanto ao redor da enzima. Porém, quando o substrato encontra-se com a enzima, essa ligação, né, a atração do substrato com a enzima é mais forte do que as ligações com a água. Então, ocorre uma expulsão da água, das camadas aí, dessa camada, para ocorrer as ligações entre o substrato e a enzima. E em relação aos compostos anfipáticos, que são compostos com caráter apolar e polar, como por exemplo um lipídio. Um lipídio, né, nós temos a cabeça polar e o corpo apolar. A água, ela tenta formar uma camada de solvatação ao redor dessa camada apolar, né? Ela não consegue se ligar em nenhuma molécula aqui, tá? Mas ela tenta fazer essa camada de solvatação aí. Porém, a gente percebe que essa parte hidrofóbica do lipídio, ela tende a se unir, né? Através de ligações hidrofóbicas. Então, as regiões polares, elas se aglomeram para apresentar a menor área hidrofóbica possível ao solvente aquoso. E as regiões polares são arranjadas de forma a aumentar sua interação com o solvente, tá? Portanto, então, conforme essas forças, essas interações hidrofóbicas entre a parte apolar, né, elas tendem a se unir para expulsar a água, né, dali de perto. Ó. Então, conforme esse corpo, essa porção apolar dos lipídios se une, expulsa a água, né, já que eles não gostam de água, deixando apenas a porção aqui azulzinha, que é a porção polar, tenha contato com a água, tá ok? Bom, então agora a gente vai passar por um processo para a parte de ionização da água, que é uma parte muito importante. É importante que entendamos bem esses cálculos, esse conteúdo, para quando formos falar de aminoácido, a gente consiga entender direitinho ali o processo de ionização, processo de pH, pKa, que acontece nos aminoácidos, nas cadeias laterais dos aminoácidos. Bom, então, em relação à ionização da água, o que é ionização? É o caráter que uma molécula assume de estar carregada, sendo positivo ou negativo, né? Então, a água pura é bem complicado, é bem difícil, é um evento bem raro ocorrer a ionização da água pura, tá ok? Da água pura. Então, é difícil de ocorrer, mas ocorre, né? É bem pequena a probabilidade de ocorrer, mas ocorre. E com isso, com essa ionização, nós conseguimos determinar uma equação para chegar num valor de pH. Então, a água, quando ela ioniza, ela vai formar H+, ou E, né, na verdade, e OH-, né? Nós sabemos que esse H+, depois vai ser hidratado, né, e vai se transformar no íon hidrônio, H3O+, tá? Isso é importante. Bom, então a ionização da água, ela vai ser expressa por uma constante de equilíbrio. Então, nós vamos pegar aqui, nós temos o reagente e aqui nós temos os produtos. A constante de equilíbrio da água, né, assim como qualquer fórmula que nós vamos aplicar a constante de equilíbrio, a gente sempre tem a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Bom, então nós vamos pegar aqui, a gente sabe que a água pura a 25 graus Celsius,
ela possui uma concentração de 55,5 molar. Mas aí a gente se pergunta, de onde veio esse 55,5? Vamos pensar. A concentração molar, mol por litro, é o número de mols dividido pelo volume em litros. No entanto, o número de mols é a mesma coisa de eu pegar a massa dividido pela massa molar. Substituindo esse N pela fórmula dele, nós vamos ter a massa dividido pela massa molar vezes o volume em litros. A massa molar da água nós sabemos que é 18, né? Lá na tabela periódica a gente sabe que o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Então a massa molar é 18 gramas por mol. Essa massa aqui a gente vai tirar da onde? Lá da densidade. Ó. A densidade da água é 1 grama por ml. Então é 1 para 1, ou seja, 1 grama para 1 ml. Mas eu quero em litros, eu vou ter 1000 ml. Então se eu tenho 1000 ml, eu vou ter 1000 gramas, né? Então 1000 gramas é a massa e o volume 1 litro. Corto grama, faço esse cálculo, nós vamos achar a concentração molar de 55,5. Após encontrarmos essa concentração, vamos substituí-la aqui, né, nessa parte que é a concentração do reagente. Então, substituímos, vamos agora isolar, né, vamos passar esse 55 multiplicando a constante de equilíbrio, e nós sabemos que essa constante de equilíbrio ela pode ser determinada pela condutividade elétrica da água, tá? Então, a condutividade elétrica da água pura, ela tem um valor de 1,8 vezes 10 a menos 16 molar. Então, nós vamos pegar o 55,5 e vamos substituir na constante de equilíbrio o 1,8 vezes 10 a menos 16 molar. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar que o valor da multiplicação das concentrações dos produtos é 1 vezes 10 a menos 14. Então, a concentração de H+ vezes OH-, eu posso chamar essa multiplicação aqui de KW, tá? Então, KW é a mesma coisa do que essa multiplicação aqui, ok? Então, nós temos em pH neutro, nós temos 1 para 1, ou seja, a mesma quantidade desse é igual a este. Então, eu posso substituir esse OH aqui por outro H+, e teremos uma concentração de H+ ao quadrado, né? Então, bom, a gente já encontrou que o KW, que é a mesma coisa do que essas concentrações aqui, vale 1 vezes 10 a menos 14, né? Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos isolar esse H+ aqui, ó. Então, é esse H+ aqui, ao quadrado, ele sai daqui e passa como raiz. O valor de KW nós já sabemos que é 1 vezes 10 a menos 14. Então, nós encontramos que tanto a concentração de H+ quanto a concentração de OH- vale 10 a menos 7 molar. Ok? O que significa isso? Se eu aumentar a concentração de H+, eu tenho necessariamente que diminuir de OH-, tá? Então, se eu aumento um, eu diminuo o outro, tá? Então, se eu aumento esse, eu diminuo esse. Por quê? O valor sempre vai ser 10 a menos 7, tá? Em relação ao pH neutro. Aqui está um exemplo, vou deixar aqui para vocês tirarem um print, tentar resolver esse exercício. Então, dá para a gente encontrar a concentração de outras moléculas, né? Em solução. Bom, então o que nós vamos pegar? Nós temos então, nós já encontramos a concentração de H+, que é 10 a menos 7, ou 1 vezes 10 a menos 7, é a mesma coisa.
Só que esse valor é muito pequeno, então o que a gente faz? A gente usa o pH, ou seja, é o logaritmo negativo da concentração de H+. Então, a gente vai encontrar o pH menos log dessa concentração aqui, que é 1 vezes 10 a menos 7. Então, menos log desse valor, nós vamos encontrar 7. Ou pH, ou até mesmo pOH, tá? Também é a mesma coisa. Então, em pH 7, que é o pH neutro, nós temos uma concentração de 1 vezes 10 a menos 7 da concentração de H+. Sabemos, né, que esse pH ele encontra no sangue humano, nas lágrimas, etc. Mas esse pH ele pode ainda, né, ele pode ser modificado, como por exemplo o pH do suco gástrico, ele é um pH mais ácido, né? Então, se ele é um pH mais ácido, nós temos a presença maior ali, predominantemente, de H+. Já, por exemplo, uma solução de bicarbonato de sódio, nós temos aí a presença de pHs mais básicos, então, maior concentração ali de OH-. Tá ok? Ok. Bom, então falamos em ionização, falamos de pH, pensamos também em tampão. Então, o que significa tampão? Né? Então, o tampão, eles são sistemas aquosos que tendem a resistir às mudanças de pH, mudanças bruscas de pH, quando pequena quantidade de um ácido ou de uma base vai ser adicionada ali no meio, tá? Então, o sistema tampão, ele vai consistir de um ácido fraco, sendo o doador de prótons, e sua base conjugada sendo o aceptor de prótons, tá? Então, é importante entender, vou explicar melhor o porquê de ser um ácido fraco, tá ok? Bom, só relembrando alguns conceitos básicos de ácido e base, vamos lembrar aqui que o ácido é aquela substância que em meio aquoso libera prótons, tá? Aquela substância que vai liberar prótons, vai doar prótons. Então, ó, nós temos aqui o ácido clorídrico, vai doar o próton. Então, nós chamamos esse ácido aqui de ácido e aqui o seu produto de base conjugada, tá? E assim também ocorre com a base. Porém, né, a base ela vai receber os prótons. Então, nós temos aqui a base, ela vai receber próton. Então, aqui a gente chama de base e aqui a gente chama de ácido conjugado. Essa molécula aqui é o ácido conjugado dessa base aqui, ok? Bom, aí aqui eu coloquei alguns conceitozinhos bem básicos para falar o que seria um ácido forte. Então, ácido forte, a gente sabe que os hidrácidos, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ou os oxiácidos, que a gente fazia essa continha lá no ensino médio, ó, pega a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. E dependendo do resultado, a gente sabe se vai ser forte, muito forte, etc. Mas o que significa um ácido ser forte? Significa que quando eu colocá-lo em uma solução, em um meio aquoso, ele vai dissociar totalmente. Ou seja, o ácido clorídrico, quando colocado em meio aquoso, ele se dissocia completamente, ele perde seu próton completamente. E essa é uma reação irreversível. Ela é uma reação que vai, mas não volta, tá ok? Isso também ocorre com as bases fortes. Quais são as bases fortes? É o OH ligado a um metal alcalino ou a um metal alcalino terroso, que também, colocado em meio aquoso, sofre dissociação completa em uma reação irreversível, tá? Mas quando a gente fala em tampão, a gente não pensa em ácidos e bases fortes. A gente pensa em ácidos e bases fracas, que significa o quê? Significa que um ácido ou uma base fraca, quando colocada em meio aquoso, em solução aquosa, ela vai se dissociar. Só que essa dissociação não é completa.
É uma dissociação parcial, ou seja, eu tenho moléculas do ácido e também tenho moléculas dos seus íons, tá? Então, a gente vê pela setinha aqui que é uma equação reversível. Ela vai e ela volta, tá? E como a gente tem uma reação reversível, podemos achar a constante de equilíbrio, tá? Então, a constante de equilíbrio eu vou conseguir encontrar aí desse ácido fraco. Então, a gente pega, né, os produtos, a concentração dos produtos dividido pela concentração do ácido, do reagente do ácido. Tanto, né, essa concentração de equilíbrio eu posso chamar de Ka, é a mesma coisa. O que indica o Ka? O Ka é a constante de dissociação, vai medir a força do ácido. Então, é um dado muito importante, porque o Ka, ele vai me falar se o ácido vai ser mais fraco ou se esse ácido vai ser mais forte. Então, quanto maior o valor de Ka, mais forte vai ser o ácido, tá ok? Bom, então o tamponamento contra mudanças no pH. Então, vamos pensar aqui agora o seguinte, como o Ka ele é uma constante, então pensando num ácido X, né? Um ácido qualquer aí, vamos pensar num ácido acético. O Ka do ácido acético é constante, então ele não vai mudar. Mas essas concentrações aqui em solução pode mudar. Então, vamos imaginar que eu tenha um aumento da concentração de H+, ou seja, eu estou adicionando ácido na minha solução. Quando eu aumento a concentração de H+, vai ocorrer a base conjugada, ela vai fazer o quê? Ela precisa de captar esse ácido aqui, esse próton aqui, na verdade. Então, a base conjugada vai captar o próton para formar o ácido. E com isso, então, eu estou aumentando a concentração do ácido, já que eu estou tendo maior formação dele. Com isso, eu tenho uma diminuição dessa concentração aqui de H+, desse H+ aqui. Esse eu estou adicionando na solução, tá? A base conjugada vai capturar esse próton para formar o ácido. Como a gente tem a constante, isso é uma constante, então não posso modificar esse valor. Se eu aumento a concentração de um, consequentemente o outro vai diminuir. Mesma coisa se eu aumentar a concentração de base, se eu começar a adicionar base, então estou aumentando a concentração de OH em solução. Eu aumentando a concentração de OH em solução, o que vai acontecer? Esse ácido ele vai começar a ter que dissociar. Então, vai diminuir sua concentração. Por que ele tem que dissociar? Para aumentar a concentração desse H+, para esse H+, vir aqui neutralizar essa base. O que é neutralizar? Transformar em água. Então, para eu aumentar a concentração desse, eu diminuo desse, porque esse vai sofrer uma maior dissociação. Então, pensando, diminuiu um, aumentou outro, ou seja, não modificou o valor de Ka. E por fim, se eu aumento a concentração de ácido, eu aumento a dissociação, então eu aumento os produtos também. Aumentou em cima, aumentou embaixo, não modifiquei o valor do Ka. Então é por isso que é muito importante termos, né, ácidos fracos, bases fracas como tampões, né? Então, quando a gente for falar de tampão biológico, é muito importante que entendamos esse assunto. Por quê? Porque conforme vai ocorrendo aí essas modificações nessas concentrações, por causa do equilíbrio, por causa dessa constante, não ocorre variação brusca de pH, tá? Então, a gente tem aqui, ó, por mais que se adicione ácido ou base em um meio contendo tampão, né, o pH sempre tenderá a se manter estável.
por decorrência da constante de equilíbrio. Isto é, tampão é toda a solução que impede que ocorra variações bruscas de pH em uma determinada faixa quando se adiciona base ou ácido ao meio, tá ok? E quando se fala em pKa, bom, a gente não falou que tivemos que colocar o logaritmo negativo, a concentração de H+, porque era um valor muito pequeno. Aqui é a mesma coisa, o valor de Ka é muito pequeno. Então, a gente vai fazer o menos logaritmo, né, o logaritmo negativo do Ka, que no caso é o pKa, para a gente trabalhar com números, né, uns números, vamos falar em números maiores, né, não com números tão pequenos. Bom, então, quanto mais forte a tendência de dissociar um próton, ou seja, quanto mais forte for o ácido, né, mais forte será o ácido e mais baixo será seu pKa. Então, vamos lá de novo. O Ka, ele mede, né, a dissociação, a força do ácido. Então, quanto maior o Ka, maior é a força do ácido e, consequentemente, o pKa é o quê? Menor, porque lembremos que nós estamos tirando aí o logaritmo negativo, então um é o inverso do outro. Então, se o Ka é alto, pKa é baixo, força do ácido é alta, certo? Bom, então as curvas de titulação revelam o pKa de ácido fraco. Bom, então a titulação ela é usada para determinar a quantidade de um ácido em uma certa solução. Quando a gente vai adicionar, por exemplo, hidróxido de sódio em pequenos incrementos, até que o ácido seja completamente consumido, ou seja, neutralizado, e isso vai ser indicado através de como nós vamos saber o limite, né, que temos que parar de colocar a base. Nós temos que ter um indicador ali em solução ou até mesmo um pH-metro. Então, na titulação de um ácido fraco com NaOH, então a gente vai ter aí, por exemplo, aumento da concentração de NaOH, ou seja, eu tenho ali o meu ácido, né, em solução, e eu vou titular com uma base, que no caso é o NaOH. Então, se eu estiver aumentando a concentração de OH aqui na minha solução, eu vou ter que começar meu ácido vai começar a ser consumido, porque ele tem que desprender H+ para o meio, para o H+ se unir ao OH e neutralizar, ou seja, formar água. Então, conforme eu vou adicionando base ao meio, eu vou consumindo o ácido, tá ok? Então, aqui a gente tem o ácido, né? E esse ácido é um ácido fraco. A gente percebe que conforme vai adicionando OH, conforme vai adicionando a base, esse pH vai aumentando. Porém, existe uma faixa, que é essa faixa azul aqui, ó, que o pH ele não muda bruscamente. Essa região que não ocorre essa mudança brusca é chamada de região de tamponamento. E quando vai ocorrer essa região de tamponamento? Em relação, nós precisamos saber do pKa do ácido. Então, o pKa desse ácido é 4,76. Então, eu pego 4,76 mais 1, 5,76. 4,76 menos 1, 3,76. Então, essa é a região tamponante. O que significa isso? Então, o sistema, né, a força tampão, ela pode segurar aí 10 vezes mais para cima, 10 vezes menos para baixo. Ou seja, nessa região não vai ocorrer uma variação brusca de pH. Então, vai ser uma região que é chamada de região tamponante. Depois que passa dessa região, o ácido começa a ser consumido completamente até a gente ter a sua forma completamente desprotonada. E outra coisa, outro conceito importante. Quando nós tivermos o valor de pKa quando nós tivermos o valor de pH
exatamente igual ao valor de pKa, nós teremos 50% desse ácido na sua forma protonada e 50% na sua forma desprotonada. Conforme vai aumentando aí, ultrapassa da região tamponante, vai desprotonando até desprotonar completamente e consumir o ácido. Aqui nós temos outros exemplos de outros ácidos, né? O acetato que nós falamos, temos o fosfato, temos aí uns outros ácidos que também possuem regiões tamponantes, tá? São ácidos fracos. Esse gráfico aqui é uma titulação de um ácido a uma base forte. Então a gente não vê aqui aquela região tamponante. Por que nós não vemos aqui essa região tamponante? Porque o ácido e a base forte, ela vai fazer o quê? Ela vai se dissociar completamente. Então, aqui nós temos essa inflexão aqui, né? Essa mudança aqui bem brusca de pH por causa, por ser, né, na verdade, um ácido e uma base forte. Bom, então quando a gente fala em tampão, falamos em pH, em pKa, a gente vai lembrar daquela equação de Henderson-Hausebach. A equação de Henderson-Hausebach é uma equação importante, porque a curva de titulação de qualquer ácido fraco, tá? Ela pode ser descrita por essa equação, que é importante para quê? Para o entendimento das ações de tampão. Então, essa equação ela vem aí para a gente entender as ações do tampão, como ele vai agir, tá? E também do equilíbrio ácido-básico no sangue. Então, essa equação é simplesmente uma forma útil de reescrever a expressão para a constante de ionização de um ácido. Então, não vou descrever essa fórmula aqui não, mas depois vocês podem olhar aqui com atenção que esta equação é nada mais, nada menos do que um desenvolvimento da constante de equilíbrio de um ácido, do Ka de um ácido. Que no caso nós temos aqui a relação do pH com pKa e as suas formas, né? A sua base conjugada e o ácido, né? Base conjugada dividido pelo ácido. Então, nós já falamos, a equação ela é importante porque ela pode calcular o pKa quando é dado o pH e a razão molar do doador do aceptor de prótons. Podemos calcular o pH quando for dado o pKa e também a razão molar, ou também calcular a concentração, né, da base conjugada ou do ácido quando for dado o pH e o pKa. Bom, então vamos entender, né, o que é essa equação de Henderson-Hausebach, o que ela nos revela, qual que é a importância dela. A gente já falou que está relacionada com o sistema tampão aí. Bom, então quando a gente tem o pH exatamente igual ao pKa, nós temos a mesma concentração do ácido e da base conjugada. Então 50% protonado, 50% desprotonado. Ok? Porém, se nós temos um valor de pH maior do que o pKa, o que significa pH maior? Quer dizer que eu tenho ali um meio mais alcalino. Então, se ele está mais alcalino, eu tenho uma concentração de H+ menor. Então, o que vai acontecer com as minhas concentrações, né? O ácido, ele precisa se dissociar para aumentar a concentração do H+, certo? Então, como ele precisa se dissociar, nessa dissociação eu vou ter uma menor concentração dele e uma maior concentração da base conjugada, já que esse ácido está sendo consumido e está, né, para produzir os produtos aqui. Porém, quando o pH ele for menor que o pKa, o que significa isso? Quer dizer que o pH está mais ácido. Se ele está mais ácido, eu tenho uma maior concentração de H+. Se eu tenho uma maior concentração de H+, a base conjugada
tem que se unir ao próton para formar o ácido. Bom, se eu estou formando o ácido, eu vou ter uma maior concentração dele, tá ok? Então, isso aqui, eu descrevi aqui a equação para um ácido, tá? Isso também pode ocorrer com base. Quando a gente estuda farmacologia, essa equação também é muito importante para a gente saber as espécies que estão protonadas ou desprotonadas lá nos sistemas dos fluidos para exercer a função lá farmacológica. Também é muito importante isso, tá? Então, concluindo, o tampão ele é capaz de impedir variações bruscas do pH. Então, a gente vai utilizar mais 1 e menos 1 do valor do pKa, que vamos ter a faixa tamponante. Esse mais 1 e esse menos 1 significa o quê? Significa que são capazes de tamponar 10 vezes a variação da concentração de H+, para cima ou para baixo. Então, se você pegar a formulazinha dessa equação, então vou dar um exemplo. Nós temos um pKa, por exemplo, de 4,76. Se eu pegar aqui mais 2 e menos 2, eu vou ver que eu vou ter um resultado de 100 vezes das concentrações de H+, e 100 vezes não está dentro da faixa tamponante, tá ok? Então é por isso que é sempre mais 1 e menos 1, porque aí nós vamos ter a variação, né? Que no caso vai ser 10 vezes para cima ou 10 vezes para baixo. Bom, gente, então para encerrar aqui eu vou dar um exemplo bem rápido mesmo. Eu vou depois gravar uma aula falando melhor de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Mas só para a gente contextualizar o que foi falado hoje, o diabetes não tratado, ele pode produzir, né? Ele produz, aliás, acidose, e isso é uma ameaça à vida. Bom, então como nós falamos, o plasma sanguíneo, ele possui um pH de aproximadamente 7,35 a 7,45. Isso é importante demais para o funcionamento de certas enzimas, tá? Então, as enzimas elas possuem um pH ótimo, que é o pH de funcionamento. Então, qualquer variação nesse pH, nesse valor de pH, nós vamos prejudicar o funcionamento, né? O trabalho dessas enzimas. Bom, então indivíduos com diabetes mellitus não tratado, né? A falta de insulina ou a insensibilidade da insulina, dependendo do tipo, né? O tipo 1 ou o tipo 2, isso vai interromper a captação de glicose do sangue para dentro de tecidos. Depois a gente vai ver quais são esses tecidos bem mais detalhadamente. Bom, por hora, vamos entender que o diabetes, os indivíduos que possuem diabetes, eles vão ter que armazenar ácidos graxos como combustível principal e não a glicose, já que a glicose não está entrando para dentro da célula. Não são todas as células, né? Mas, então, os ácidos graxos vão funcionar como combustível principal. E com a beta-oxidação, com a oxidação de ácidos graxos, aumenta-se a concentração de dois ácidos carboxílicos, que são corpos cetônicos, tá? Que é o ácido beta-hidroxibutírico e o ácido acetoacético. Esses dois ácidos, quando eles caem na corrente sanguínea, por que eles vão cair na corrente sanguínea? Porque eles vão ter que ser veiculados, ora para o cérebro, né, que utiliza corpos cetônicos na falta de glicose, ou através da alta oxidação de ácidos graxos. E quando eles caem na corrente sanguínea, o pH ele cai, né? Então eles liberam H+ para o meio e o pH ele vai cair. O pH 7,35 vai cair e isso pode causar uma acidose metabólica, tá? Então a acidose ela pode levar a sintomas como dores de cabeça, diarreia, vômito, convulsões, coma e até mesmo levar o indivíduo a óbito, tá? Bom, então quando um paciente ele apresenta alta glicose no sangue, né, vai ocorrer
baixo pH plasmático, altos níveis desses corpos cetônicos, né? Onde que a gente faz esse teste, né? A gente utiliza ali o exame de urina para verificar esses corpos cetônicos, também o sangue. Então, quando o indivíduo está com pH baixo, alta concentração de corpos cetônicos, provavelmente é diagnóstico, né, para diabetes mellitus, tá ok? Bom, gente, então encerramos aqui a aula de hoje, que foi a nossa primeira aula do canal. Bom, o intuito aqui é a gente fazer, às vezes, um debate, vocês me dando feedback, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Então, esse é o primeiro vídeo. Espero, assim, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, fica aí meu e-mail para vocês entrarem em contato, tá? E até o próximo vídeo. Valeu, galera!